pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius Peralva Santos, mais conhecido como Peralva, e hoje eu estou aqui para a nossa segunda aula do curso Como Produzir um Currículo Vitae Campeão. Então hoje a gente vai ver o que é um currículo, os seus tipos e as preocupações que a gente deve ter em relação à sua estrutura, ao seu layout. Você já parou para pensar sobre isso antes de produzir e transmitir seu currículo via e-mail ou presencialmente? Então, bora refletir um pouquinho sobre isso hoje. Então, bora lá para os nossos slides. Então vamos lá. Nossa aula de hoje é a aula 02, cujo tema é currículo e seu layout. Então, para começar, a gente começa com uma dúvida que certamente vai vir à sua cabeça. Já que a gente está falando de currículo vitae, você pode questionar: Peralva, no final das contas, o que vem a ser um currículo? Se a gente for pesquisar na internet ou em livros da área, a gente pode encontrar uma variedade de conceitos para o que vem a ser currículo. Sendo que aqui eu venho apresentar para vocês dois conceitos. Um primeiro, que está relacionado à educação formal, que conceitua currículo como sendo um plano de interação planejada dos alunos com o conteúdo instrucional, aí incluído materiais, recursos e processos para avaliar a consecução dos objetivos educacionais, né? Que, como exemplo, a gente tem os chamados plano de curso e plano de ensino. Caso vocês não lembrem pelo nome, bora ver uma imagem. Pronto. Plano de curso. Eu coloquei aqui um exemplo de plano ao qual a gente apresenta para os alunos em um ambiente universitário. Então, o que é que tem nele? Tem o nome da disciplina, tem a carga horária, tem um semestre e o ano ao qual ele está sendo ofertado e descreve a disciplina, no caso, que é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quanto a ementa, objetivos, conteúdos programáticos, que são todos aqueles assuntos aos quais os alunos verão ao longo do semestre, a metodologia a ser empregada, tanto teórica quanto prática, o sistema avaliativo e, claro, as bibliografias necessárias para que o aluno possa adquirir os conhecimentos necessários referente à disciplina. Um segundo conceito se refere à vida profissional. Relacionado à vida profissional, então, o currículo, que é o que a gente vai empregar no nosso curso, corresponde a um documento formal que visa apresentar ao seu leitor, o recrutador, né, de forma simplificada a vida profissional do autor desse currículo. Então, a gente tem basicamente dois exemplos de currículo: o currículo vitae e o currículo Lattes. Bem, pessoal, então eu trouxe para vocês aqui um exemplo do currículo vitae, tá? Esse é meu currículo vitae, ele tem 2 páginas, contando-se frente e verso, e a gente vai ver nas aulas posteriores que o ideal é que o máximo seja 2 páginas. O porquê disso, você vai ter que assistir as próximas aulas para descobrir, tá bom? Mas além do Lattes, esse daqui, bem simplesinho, bem humilde, a gente tem um segundo tipo de currículo, que é o currículo Lattes. Esse daqui, você pode ver que o currículo Lattes é mais elaborado, né? Normalmente ele solicita a foto do candidato e ele tem mais de uma página, tá? São várias páginas. No caso do meu, eu não imprimi todas para mostrar, mas ele tem em torno de umas 38, 39, 40 páginas. Mas existe um porquê disso, tá bom? Então a gente vai ver isso ao longo do nosso curso dessa e da semana seguinte, tá bom? Então aqui só para mostrar que são várias páginas do currículo Lattes, tá bom? E bora voltar para os slides. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um currículo vitae, tá? O meu currículo, então tem meu nome, tem alguns dados pessoais, tem um objetivo profissional, a formação acadêmica, a formação complementar, experiência profissional e algumas informações adicionais, consistindo basicamente em 2 páginas.
Além desse currículo, a gente tem um chamado currículo Lattes, que é esse aqui apresentado na tela, que é um currículo mais, como é que eu posso dizer, um currículo que tem uma maior descrição quanto às atividades profissionais, acadêmicas aos quais você está realizando. No caso, normalmente o currículo Lattes ele é destinado a pesquisadores e a professores. Então, se você não está incluído nessa categoria de profissionais, normalmente você vai realizar o currículo Vitae, a não ser que o recrutador solicite que você realize, envie para ele o currículo Lattes, tá bom? Mas como o Lattes não é o foco do nosso curso, a gente não vai adentrar ao mesmo na nossa aula de hoje. E um outro questionamento que pode vir para a gente é: qual a forma correta de se escrever currículo? É currículo ou curriculum? Então, a resposta para esse questionamento é: as duas formas são corretas. Mas por que então a gente escreve dessas duas maneiras? É simples. Primeiro, currículo com O no final, ele apresenta uma origem portuguesa, né, que é o que o pessoal chama de forma aportuguesada, que é o que a gente normalmente aplica em nosso dia a dia. Já o currículo, com o final UM, ele apresenta uma origem do latim, forma latinizada. Mas se você tiver que escolher entre currículo com O ou currículo com UM, eu te recomendo que você utilize a forma aportuguesada, tá bom? Mas na realidade, eu nem ia comentar isso agora, mas já que eu estou comentando, quando você for produzir o seu currículo, nem é necessário você escrever currículo no mesmo. Você já começa com o seu nome. O porquê disso, a gente vai ver na aula seguinte, a aula de número 3. Bem, o currículo, quanto ao seu padrão, ele pode ser classificado, então, em dois tipos. Ele pode ser ou o currículo Vitae, ou pode ser o currículo Lattes. E o que define cada um desses dois tipos de currículo? Bora lá. O currículo Vitae ele vai se caracterizar por ter um menor detalhamento, um objetivo profissional em que é aplicado para empregos formais e informais, e no currículo Lattes, a gente tem um maior detalhamento e um objetivo profissional e financeiro. Agora, uma observação. Ainda em relação ao currículo Vitae, ele tem um foco maior em experiências profissionais, que a gente vai ver isso bem na aula destinada à experiência profissional. E já no currículo Lattes, além de ter o foco nas experiências profissionais, a gente tem um foco em publicações, visto que ele é destinado a pesquisadores, e também a realização de projetos de pesquisa. Então, dicas do professor Peralva. Você vai sair para distribuir o seu currículo? Antes de sair, tenha um planejamento em mente, né? Ou melhor, tenha um planejamento por escrito, tá? Não precisa fazer um plano bonitinho, todo colorido, que nem o que eu estou apresentando aqui. Você pode fazer numa folha de caderno ou até mesmo no Word, no seu computador, tá? Agora, o que é interessante, né? Você colocar os dias da semana e você arquitetar, planejar quais são as empresas, quais são as instituições aos quais você vai em cada dia da semana para realizar a distribuição do seu currículo. O que eu considero mais importante para você ter em mente? Tentar organizar essas empresas ou instituições por localidade, por bairros aos quais você pode distribuir. Então, por exemplo, eu vou citar o caso meu aqui em Salvador. A gente tem vários bairros: Itapuã, São Cristóvão, Pau da Lima, dentre outros. Então, Itapuã e São Cristóvão são bairros relativamente perto. Então, eu posso me planejar para realizar a entrega do currículo nesses dois bairros em um único dia. Pau da Lima, São Marcos, São Rafael, que são outros 3 bairros, já são mais distantes de Itapuã e São Cristóvão. Então, eu não vou
considerar a possibilidade de distribuir currículo nesses bairros no mesmo dia. Por quê? Porque é distante e a gente tem que ter em mente o que os eventuais problemas que a gente pode ter de deslocamento, engarrafamento, pode ser um dia de chuva, então complica mais ainda o processo de entrega de documento, então a gente tem que ter tudo isso em mente. Quais os cuidados que devemos ter em relação ao layout do currículo, que é o alvo principal dessa aula de hoje? Então, dentre os cuidados que a gente tem, eu dividi aqui para vocês em cuidados relacionados à versão digital, ao qual você vai encaminhar, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp para o recrutador, pois acredite, hoje em dia já tem recrutador que prefere que você envie pelo WhatsApp. Eu mesmo, em algumas seleções, já encaminhei diretamente pelo WhatsApp, não sendo necessário encaminhar por e-mail, né? Isto porque o recrutador, disse não ser necessário, que era basicamente encaminhar pelo WhatsApp. E o segundo são os cuidados aos quais você deve ter em relação à versão impressa. Então, bora começar pela versão digital. Para a versão digital, um primeiro cuidado que você deve ter em relação à coloração do documento. Sempre recomendo para vocês que realizem esse processo, né, o processo de impressão, em uma folha branca. Nada de folhas coloridas, certo? Para não deslocar a visão do seu recrutador para outros elementos que não seja a sua experiência, certo? Outro cuidado se refere à cor da fonte. Tem muitos candidatos que dividem lá o seu currículo Lattes nos tópicos, né? Dados pessoais, formação acadêmica, experiência profissional, e para cada tópico coloca uma cor diferente. Isso pega muito mal para você que está sendo avaliado. Lembre-se que aqui se trata de um documento formal, um documento profissional, onde você está sendo analisado para ingressar numa determinada vaga. Essa parte de colorir fontes, isso é coisa do passado, época do colégio, época da faculdade. Bora evitar de fazer isso em documentos desse tipo. Um terceiro cuidado que a gente deve tomar cuidado, né, é em relação aos parágrafos do seu currículo. Eles se encontram justificados? Quando eu digo justificado, eu me refiro a eles se encontram alinhados. Isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado e que, por incrível que pareça, tem muito candidato que não justifica os parágrafos. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. E eu vou publicar um vídeo referente a como justificar o parágrafo dentro de um arquivo Word. Então, confere lá nas minhas redes sociais, que essa semana ainda eu vou postar sobre isso, tá bom? Outro cuidado, erros de grafia, gente. Faça seu documento no Word e sempre verifique se o Word não está sinalizando para você alguma palavra que se encontre errada, certo? Nunca subestime o Word. Eu mesmo sempre escrevo, tenho o hábito de escrever. Sou professor, então tenho que escrever mesmo. E por mais que eu ache que esteja certo o documento, sempre o Word me sinaliza alguma palavra que eu acabo escrevendo errado, certo? Então a gente tem que ser humilde o suficiente e aceitar que a gente realmente de vez em quando escreve errado. Outra coisa, se o seu Word não estiver habilitado para sinalizar erros, peça para uma outra pessoa, que não seja você mesmo, para ler o seu currículo, porque normalmente uma pessoa de fora sempre costuma enxergar algum erro do documento, tá bom? Então bora lá. Quinto cuidado que a gente deve tomar conta é em relação à organização geral do documento. Verifique se o documento está todo alinhado, se você está utilizando o mesmo padrão de fonte ao longo do texto. Nada de variar tamanho da fonte, coloração da fonte, porque é algo que pega muito mal para você que está sendo avaliado, tá? Vou produzir também um vídeo em relação à organização geral do documento e vou postar nas redes sociais para que você possa verificar isso, tá bom? Então, bora agora para os cuidados necessários em relação à versão impressa. Para a versão impressa, a gente vai ter os mesmos cuidados da versão digital.
cuidado em relação à coloração do documento, a cor da fonte, verificar se os parágrafos encontram-se justificados, a presença ou ausência de erros de grafia, a organização geral do documento, mas eu acrescento ainda para vocês evitar amassos e dobras no documento, né? Lembre-se que você vai ser avaliado pelo seu documento. Você vai entregar um documento amassado ou dobrado para um recrutador, isso com certeza vai pegar mal para você. Além disso, evitar borrões ou erros de impressão. Verifique sempre após a impressão do documento se o mesmo não apresenta algum borrão, né? Ou se apresenta algum erro de impressão. Quando eu digo erro de impressão, eu me refiro a apresentar algum tipo de linha a mais ou linha faltando na impressão. Sempre leia com cuidado o seu currículo Lattes para que você não seja surpreendido com esse tipo de erro, que é um erro comum, tá? E um último aspecto, um último cuidado, se refere a você projetar seu currículo contra intempéries. Então, deixa eu dar uma dica para você que tem o interesse de distribuir o seu currículo de forma impressa. Para essas situações, o que é interessante? Ao invés de você distribuir o seu currículo de forma somente em papel, o que eu recomendo para você? Leve ele dentro de ou uma pasta L ou de um saco. Porque qual é a intenção? É você proteger o seu documento. Lembre-se que no nosso dia a dia a gente vai suar a mão e a gente pode também sujar o documento caso a gente venha a se alimentar, a tocar em algum ambiente sujo e que consequentemente a gente vai sujar o documento ao encostar a mão. Ok, pessoal, então a gente finaliza a nossa aula 2 por aqui, layout do seu currículo. Vocês prestem bastante atenção em relação a esses aspectos, não pequem por eles, tá bom? E amanhã a gente volta com a nossa aula de número 3. Pessoal, a gente chegou ao final da nossa segunda aula do nosso curso. E para amanhã, o que a gente tem? A gente vai falar sobre estrutura do currículo. Você sabe quais são os elementos básicos que o seu currículo deve apresentar? Será que é interessante a gente colocar o objetivo? Será que é todo tipo de dado pessoal que a gente coloca? Você tem costume de colocar CPF, número do RG em seu currículo? Sim? Não? Bem, a gente vai ver se isso é importante ou não na aula de amanhã. Então estou aguardando vocês aqui em nosso curso online Como Produzir um Currículo Campeão. Até amanhã. Tchau!